Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energias positivas pra você. Seu condomínio começando mais um de síndico pra síndico. Eu amo esse quadro que a gente recebe síndicos aqui, a gente ouve síndico, histórias e a gente o quê? Contribui com a sua gestão. E você aprende com a gente aprende com você também. Tem mais de 100 entrevistas aí com o síndico Brasil todo para inspirar o seu dia a dia. A gente tem que se unir, um ajudando o outro. Um dando dicas ali, né? Inspirando, isso é muito importante. E hoje nós temos uma síndica aqui maravilhosa. Eu entrevistei ela há muito tempo atrás, pelo começo do ano, né? Foi. Ela só tinha uns 3 mil seguidores, tem mais de 30 mil. A mulher tá bombando na rede social. E assim, eu fico muito feliz, sabe, Suzy? Porque Obrigada. é um caminho que está se abrindo pra gente, para pessoas interessarem pelo tema, né? Sim. Quando uma estrela brilha, não apaga a outra. Brilha toda a constelação. Porque as pessoas têm interesse, né? E isso é maravilhoso, né? Muito bom. E recebendo ela também, minha amiga Kenny aí, Kenny, tudo bem? Tudo bom? Bom estar aqui, né? Essa mulher maravilhosa, essa síndica Obrigada. maravilhosa, que está trazendo pra gente aí um caminho muito legal. Diferente, Parabéns, né? bom te ter aqui. E aí, Que Suzy, bom, tranquilo? obrigada. Seja Tudo bem-vinda. tranquilo, obrigada. A pergunta não quer calar, né? A Kenny dançou a dança do ventre lá na festa árabe? Dancei nada, eu vendi milho. Milho, pamonha, canjica, Pamonha. entendeu? Olha a pamonha, mas deu muito bem. Foi muito legal. Então, Nossa vamos lá, né? arraia Falando árabe. que a Suzy, ela domina muito bem, né? Rede social, minha amiga. Como é que surgiu isso? O quanto tá impactando? Como é que você desenvolve isso aí? Vamos dar uma dica aí para os síndicos, né? Bom, surgiu realmente da minha necessidade. Eu tinha uma necessidade grande de colocar para fora o dia a dia do condomínio. E eu acho que a sindicatura ela é muito... A gente é muito sozinho, né? Solitária, né? A gente é muito solitário. Então eu falei, não, eu vou começar a tirar umas fotos. Comecei com history, aí falei, não, agora você tem a gravar reels. Eu falei, não, aí também é demais. E eu fui começando aos poucos, realmente para mostrar o dia a dia do condomínio. Tanto que se você olha lá aqueles vídeos lá de antigamente, você fala, nossa, é outra coisa. Mas os assuntos vão surgindo realmente do dia a dia, das perguntas dos moradores. Da demanda. Da né? demanda, como eles vêm falar comigo pela internet, sabe? Pelo Instagram. É morador, é conselheiro, é síndico, sabe? É empresa de terceirizado. Todos vêm perguntar, sempre tem gente perguntando alguma coisa. E eu acho assim, então o assunto é infinito. Ele chega e vai. E a gente tem uma coisa muito legal na área condominial, né? Que não existe marasmo, não existe a monotonia, não existe a mesma coisa todo dia. E aí isso traz uma infinidade de assuntos que Sim. todo dia a gente tem um assunto para poder mostrar. E qual que é o grande... E aí eu me coloco também, tá, Suzy? Qual que é o nosso grande problema? A gente não mostra. A gente quer que o morador adivinhe o que está acontecendo, Exatamente. como é que está acontecendo, por que está acontecendo, e de repente traz todo esse transtorno Sim. para a gente. Sim. Então tem sido muito legal te acompanhar nas redes sociais, e os moradores e conselheiros e proprietários e condôminos, eles têm entendido essa importância do nosso bastidor. Sim. Tem sido muito legal os bastidores. E agora, me conta como tirar a vergonha para chegar numa rede social, entendeu? Como tirar a vergonha para a gente poder acompanhar nesse nível. E vamos receber aqui. Acabou de chegar a minha amiga Guanaíra, dona Cíntia Guanaíra, Oi, beleza? gente. Olá, Oi, tudo oi. bem? Como vai? Bom Tudo ver bem? você aqui, Suzy. Obrigada. Então, foi realmente o dia a dia mesmo. Foi, como falava lá no sul, né? Vamos passar um óleo de peroba na cara e vamos falar. Só que eu resolvi falar de uma maneira simples, porque o que eu tinha visto, né? Muita gente falando, é muito advogado. O que eu vejo muito parecido é o meu amigo aqui. Ele fala, é muito parecido comigo, assim, com o jeito de falar. É muito simples, né? E eu acho que isso que atraiu as pessoas. Porque a gente explica, a gente fala um pouquinho ali e vem, gente, é uma coisa impressionante. Antigamente eu tinha, assim, 2, 3 curtidas. Hoje, assim, realmente tá... Tem vídeo já com mais de 700 mil visualizações. Mas é realmente explicando o dia a dia do condomínio. E é importante, né, agora a gente tá falando sobre isso, né? A gente tá atento que a rede social é uma ferramenta mesmo. Pra gente expor as situações, Sim. explicar, educar e com certeza também captar novos condomínios. Porque a pessoa vai lembrando ali e naquele momento ela precisa, fulano de tal, fulano de Sim. tal. E eu acho muito bacana que eu falo pra você porque você tá distribuindo conhecimento. Isso pra nós é muito importante. Porque hoje, não sei vocês, tá uma elevada de IA. O cara bota na IA lá e manda de qualquer jeito, não assina, acha que tem valor. Por que não procura alguém que tem conhecimento?
Até para poder orientar ele da Sim. forma correta que tem que ser feito. Sim. Né? Eu recebi, eu tô com o condomínio com a mulher, bora na IA, manda. Eu falei, isso não tem valor, não tá nem assinado. Isso não procede. Então, assim, a gente também tem que ter a cautela da IA. Né? Ela não é como síndica, ela não mora em condomínio. Não é verdade? Então, você passa uma situação X, ela vai dentro daquela situação, do jeito que foi relatado. Então, a gente tem que ter muita cautela, porque você está criando um problema para você mesmo. Porque, assim, ações e responsabilidades, né? Sim. Eu participei de uma assembleia, eu fiquei até meio assim assustada com o que a moradora falou. Ela queria que a gente retirasse a empresa de engenharia. Isso a gente paga R$2.000 e poucos, alguma coisa assim, isso daí é muito dinheiro para o condomínio. E o condomínio precisa de uma empresa de engenharia. A gente faz tudo por IA. IA, assinar RT, olha o absurdo. Aí vai para o tribunal ser julgada. Foi a primeira dentro, né? Você ri, assim. Foi a primeira coisa que eu perguntei. E quem é que vai assinar a RT? A senhora? Perguntei. Porque, gente, não tem cabimento. Como é que você tira um profissional para você jogar numa rede social, para você fazer... Sabe, as pessoas hoje em dia, é o que você falou, é tudo IA. Cara, não tem tá condições. ficando chato, não tá, agora? Você passa por isso? Preguiça, né? Preguiça de pensar. Preguiça e aí de pensar. é aquele que não entende nada do assunto, joga na IA e atrás lá um conteúdo que pode ser muito útil, assim como pode ter coisas, aberrações, e ele não tem a capacidade técnica para avaliar aquilo, se aquilo de fato corresponde ao que tem que corresponder. Então é uma grande cilada. Sim. Ela pode ser uma grande cilada, assim como pode ser uma grande aliada. E aí vai de quem está operando, porque é uma ferramenta. Ela não veio para substituir o ser humano, pelo menos não por enquanto, né? Exatamente. Mas veio uma ferramenta para nos auxiliar e é muito útil, né, gente? Mas é preocupante, né? Nós estamos numa transição muito preocupante na área condominial quando a gente trata de IA. Porque a gente também tem muitos moradores utilizando IA para nos questionarem e temos também muitos colegas síndicos utilizando IA para administrar. Sim. Só que eles esquecem da vivência do dia a dia. É a mesma coisa dos cursos técnicos, Thiago. A gente tem um monte de curso técnico que está bombando por aí. Você tem muitos cursos, se fala de engenharia, de caixa, de fluxo de caixa, de previsão orçamentária, tudo, mas eles esquecem do dia a dia. Como é que você vai colocar aquilo ali no dia a dia? Então, eu tenho um problema de telhado, eu tenho um problema de infiltração de telhado, vamos falar assim. Você vai pegar lá no técnico que você tem que arrancar as telhas, que você tem que fazer permeabilização, que você tem que usar não sei o quê, avaliação não sei o quê, mas você esquece do principal, que aquela infiltração está afetando provavelmente uma unidade. Que destelhar, tirar aquele telhado no momento de época de chuva não é uma boa. Que você vai ter que pensar que você também vai ter que entrar dentro da unidade daquele morador para poder fazer algumas manutenções. E que você tem uma questão de unidade privativa. Tudo isso tem que ser muito bem pensado, além da técnica. E você pega um texto de IA que ele é muito técnico. Por mais que você escreva lá, digite com emoção, faça um texto com emoção. Humanize não sei o quê. Gente, não cabe no dia a dia. Eu acho que é uma das poucas profissões que a gente tem, porque não são muitas, que precisa dessa empatia, que a gente vai precisar dessa vivência do dia a dia. E aí eu fico preocupada quando a gente pega... Hoje eu ainda estava pensando, acho que eu vou trocar metade da equipe por uma IA. Aí você pensa, ela não sabe nem o que está acontecendo no dia a dia, você vai fazer o quê? Dependendo da função, é possível. Mas são funções técnicas, você não vai conseguir... São particularidades. Não dá. Você não vai conseguir trocar por uma IA o atendimento que o morador quer, e é onde a gente fala que a gente vira psicólogo, a gente vira apoio emocional, a gente vira escuta, você não vai conseguir. Isso me preocupa. Por mais que exista um script, né, daquilo que pode ser e pode não ser, enquadrar um script numa realidade e aquilo pode te dar uma solução, existe aquela parte que tem que ser avaliada, que é a parte humana. Igual o médico, tem que avaliar a clínica do paciente. Sim. Do contrário, a chance de um diagnóstico equivocado é maior, né? Sim. É igual quando o morador te liga 11 horas da noite, aí tá vazando aqui, o outro liga aqui, olha, o morador tal veio aqui me perturbar essa hora. E como é que você vai responder? Você tem que botar a sua cara, você tem que ligar, você tem que conversar com as pessoas, disso, né? Você tem que estar lá, né, auxiliando os moradores, porque se deixar, nada acontece. E desanda, né? E desanda. Um tá sofrendo porque tá pingando, o outro tá sofrendo porque não pode tomar banho, tem que mudar, né? E são várias outras coisas, né? A liderança, né? Realmente a gente tem que... E assim, a gente percebe muito que hoje o ser humano está muito impaciente, né? Tá. Eu tive uma situação de água no condomínio, acho que acabou, era meia-noite, uma coisa assim.
E aí eu falei lá no grupo, pessoal, infelizmente vai ficar para amanhã, né? Ah, mas isso é um absurdo, não sei o que. Eu falei, gente, não tem profissional nessa hora, como é que eu vou conseguir alguém para poder resolver o problema? Então, assim, não é que eu não queira resolver. Não existe recurso, não existe profissional para fazer isso. Então, só tem um jeito, filho, esperar. Porque não é má vontade, né? Então, quer um terceiro ali. E a gente percebe que as pessoas querem tudo para ontem, cara. Uma coisinha já, né, vira aquela questão. E outra coisa que a gente sabe, que tem 4 síndicos, né? Que tudo é o síndico. Eu tô passando tô com condomínio novidade. Aqui, tudo. O fulano de tal tá vazando aqui, você não fez nada. Eu falei, mas não tem que fazer mesmo não, hein? Eu vou auxiliar, vou mediar, quem tem que fazer o de cima. Entendeu? Se vocês acharem que não resolver, entra na justiça. Mas eu não posso nem pegar um recurso que é do condomínio para resolver algo que não tem nada a ver com o condomínio. Sim. Não é verdade? E isso é uma linha muito tênue, né? Até onde o condomínio vai ou a partir de qual momento o condomínio vai. De vez em quando a gente vivencia isso, né? De vez em quando, pois em sempre. Toda semana, pelo menos, tem uns 2 condomínios com vazamento. Assim, é impressionante. Sim. Isso porque não estamos em período de chuva, né? Toda tubulação. E período de chuva aí... Eu brinco que período de chuva, pra gente aqui de Brasília, que passa uma estiagem grande, né? Quando chega a época da chuva é uma tormenta, gente. Desata tudo quanto é infiltração. E é água caindo dentro do apartamento, a gente gritando de madrugada, é um caos, é um caos. Realmente, as pessoas hoje em dia, elas estão muito... Eu estou com uma reforma grande em um prédio e eles não entendem. Eles querem que faça a reforma, mas eles não querem parar para fazer a reforma. Eu falei, gente, tem hora que você vai ficar sem água. Tem hora que você vai ficar sem o elevador. Tem hora que você vai ter que fechar a sua janela porque está descendo bate-fofo. Então, as pessoas têm que entender que a gente tem que seguir o nosso trabalho. Só que aí vem com 7 pedras na mão. A culpa é do síndico. Não, cara, calma, eu entrei ali agora. Eu estou tentando resolver o seu problema, né? Mas é complicado. Nossa. Exatamente. Assim, eu estava vindo... Ontem eu tive uma reunião lá com a empresa que está fazendo obra de fachada. E a gente estava falando exatamente isso, que eu estou achando que a empresa está falhando um pouco nos cronogramas, no detalhamento. E a gente contrata empresa especializada em condomínio para nos trazer esse diferencial, que é mais caro exatamente por conta disso. Não é uma empresa que vai fazer uma obra num prédio qualquer. É num prédio onde as pessoas estão morando. Sim. E aí precisa de um nível de detalhamento maior no cronograma. Eu estava falando exatamente isso. Ele, não, porque isso a gente não faz. Eu falei, você não faz? Por que você cobra diferente, então, para condomínio, se você não vai fazer diferente em termos de cuidado? Sim. Por que a gente recebe? Tem que remover carros de vagas e os carros têm que permanecer fora do condomínio, porque andaime está montado. E as pessoas não entendem. Não. Então, a gente recebe e-mail assim... O condomínio vai se responsabilizar pelo meu veículo fora da minha vaga? Essa é ótima. Porque o seguro não se responsabiliza. Ou essa é ótima. Ninguém me avisou que na obra ia ter poeira. Exato. Eu já recebi assim. Não, eu já recebi assim, lavagem de fachada. Aí a sacada aberta. O condomínio vai limpar a minha sacada? Tá de sacanagem. Aí você bebe uma água assim, respira, porque... Exatamente, você tem que respirar para você poder responder, porque se a gente for responder no fogo da emoção, meu Deus, a gente já tinha sido destituída nada que um aumento de taxa extra para a gente colocar uma pessoa para limpar essas unidades não facilite, entendeu? Pagar pela excelência. Tudo é possível. Tudo é possível, desde que a gente tenha verba para fazemos. Você tem dinheiro, dinheiro é velocidade. Vai entrando aos poucos, arrumando aos poucos. Mas a questão não é só dinheiro, né, Tiago? A gente vê muito condomínio com muito dinheiro guardado em caixa e que a própria comunidade prefere ter aquele dinheiro guardado do que utilizá-lo para melhoria do condomínio. Porque não entende as demandas, não entende as prioridades, entendeu? Não é, gente. Então, assim, é por isso que eu falo, não é só dinheiro. Eu acho que é também a maneira de mostrar para os moradores e parte de nós o que é necessário, por que é necessário. Eu tenho pego algumas situações que também eu fico meio assim, que é assim, são assembleias que as pessoas vão para a assembleia para detonar. O condomínio está caindo, o muro vai cair, aqui não é seguro. Eu cheguei num condomínio há pouco que a churrasqueira está interditada, eu posso falar aqui porque é muito tranquilo, e eu falei pro encarregado, falei para ele, manda limpar, até que a gente decida o que fazer. Eu não coloco os meus funcionários aqui para limpar porque tem risco de queda. E você olha para a churrasqueira, ela está 1 ano e meio no mesmo lugar, porque tem 1 ano e meio que está interditada, com uma fissura, uma rachadura numa parede e mais nada.
absurdo. Então, como é que... É muito drama pra pôr muito condomínio, né, drama. Guanaíra? Aí você se Eu tô pergunta... sem entender aqui. Eu tô tentando imaginar onde que é. Aí você se pergunta doido. como é que isso chegou na Assembleia para chegar para o funcionário, para o colaborador, de que ele tem medo de estar debaixo de uma churrasqueira porque ela vai cair. Então, assim, esse medo que algumas empresas estão trazendo e até a forma de se apresentar essas situações, elas precisam ser muito bem pensadas. Mas é porque eles dão pavor na sociedade, né? Então. Pra dar um pavor no coletivo pra ver se aquilo sai. Tipo, Aí, de qualquer repente, quer situação. quebrar tudo. Outro dia eu estava numa assembleia e tinha a explicação de um laudo. Não é meu condomínio, eu estava concorrendo. E aí, na explicação do laudo, até uma pessoa, um engenheiro que eu assim, admiro muito. Mas a forma como ele apresentou o laudo, não vou falar nomes aqui, a forma como ele apresentou o laudo me assustou. Eu falei, gente, não precisa disso. Dá pavor, né? Não precisa disso que ele está Não fazendo. precisamos assim, disso, não, eu acho é que a gente desnecessário. Mas deixou a coletividade toda muito preocupada. Assim, pode ser que ele tenha sido impulsionado ali pelo gestor para fazer daquela forma, pelo perfil da coletividade. Mas eu acho que no papel de técnico, ele tem que ser técnico. Não pode se deixar levar assim, por achismos. E me preocupou bastante. Assim. E aí a gente pensa o seguinte, nem sempre aquele profissional que parece ser X é X. Exatamente. A gente se engana Só experienciando, às vezes, só o né? dia a dia, cara. Só experienciando. Hoje eu tive uma pergunta essa semana de uma síndica que ela está começando, que ela perguntou para mim, como é que eu vou escolher assessoria jurídica? Eu falei para ela, vai numa assembleia. Vai em algumas deles atuando. Sim. Vai em algumas assembleias de vários condomínios, de 2, 3 condomínios, para entender o público, para saber se aquela assessoria jurídica vai caber dentro do seu público. Porque vai ter público, vai ter condomínios que você vai precisar de uma assessoria jurídica mais incisiva. Você vai ter condomínio que você precisa de uma assessoria jurídica mais apaziguadora. E vai ter um que você nem precisa da assessoria, porque ela está ali só de proforma, porque já resolveu, entendeu? A própria comunidade se conversa. Ou você vai ter um que vai precisar de uma questão mais técnica. Então, aqui em Brasília é muito engraçado. Você chega numa assembleia, você tem ministro, presidente, TSTJ, você tem uma camada. E aí você precisa de uma coisa mais técnica, porque eles acham que eles entendem do direito, mas eles esquecem que o direito condominial é um braço muito diferente. É um braço diferente. Então, assim, vai assistir uma assembleia para poder entender. A mesma coisa do engenheiro, é muito legal no tocar. Vai ver como é que ele toca a obra. Vai ver como é que ele vai atender uma assembleia para poder apresentar um laudo. E o duro é que ele começa a apresentar o laudo, não sei se aconteceu isso comigo, ele já começa a apresentar o laudo já falando da questão jurídica. Se ele não apresentou nem o laudo dele corretamente, que é a parte de engenharia, como é que ele vai falar da questão jurídica? Aconteceu isso comigo e saiu todo mundo desesperado. Suzy, agora vai tirar esse dinheiro da onde? Como é que a gente vai fazer? E fica aquele... Falei, calma, gente, uma coisa de cada vez. Né? Vamos entender, vamos seguir o passo a passo. Porque se a gente for fazer da forma que eles falam, não tem condições. Gente, e cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu Tem- quadrado. tem- A engenharia falar tem do jurídico, engenharia o jurídico falando de falar de jurídico aí, engenharia. é doidado, tem. né? Não, e fora que tem advogado que fala Que do também síndico, fala, né? Fui na Assembleia um dia, Advogado que fala aí o eu nome me do estranhei muito, que a advogada falou que não tinha fechado o balanço porque ela tava com a documentação. Como? Aí eu falei assim, não tô entendendo, cara. Aí o pessoal metendo pau na contabilidade. Eu falei, gente, com todo respeito, eu não conheço o trabalho do pessoal aqui. Mas como é que ela vai fazer se a advogada tá com o documento? Por que essa que tá com o documento? Quem tá com o documento é a contabilidade. Exatamente. A seara dela é diferente, então ela vê uma coisa com a outra. Exatamente, é. Aí o pessoal tava até puto, porque uma das queixas desse público era eu não consigo falar com o síndico, eu falo que é o advogado toda hora. Então assim, não adianta você ter um testa de ferro. Se tu tá ali disposto a fazer gestão, gente, não tem jeito. Contrata uma administradora, Não, então. é independente. Se você quer virar síndico, tá diretamente a relacionar com pessoas. Pessoas ignorantes, pessoas com educação, pessoas inteligentes, pessoas que não querem resolver. Faz parte. É o lidar, é o estresse. O que é pior ser síndico? Eu falo pra você, administrar condomínio é sempre demais. Já administrei grandes empresas. Condomínio é simples, qual é o problema? É o conflito. É as pessoas. alecrins. É dizer o não. O cara não vai entender. Sim. Aí você vai lá na Assembleia, a gente tem que aprovar a taxa para ter o benefício, não tem outro jeito. Entra e sai, entendeu? Então, assim, acaba que eles mesmos criam uma briga entre eles, cara. É um inferno entre eles. Que é algo que, assim, que entristece a gente. Eu tô no condomínio agora, já tem uns 60 dias. E aí o condomínio maravilhoso do lado. Maravilhoso. Aí tudo organizadinho. Aí o pessoal começou, briga lá e tal. Aí eu falei assim, gente, vem cá, bora pro lado. Mesma quantidade de unidade. Mesma quantidade de pessoas, mesma receita. Me explica por que eles estão assim e vocês estão assim.
Cara, onde tem briga, onde tem ruptura, não tem crescimento. Tem que ter Dica união. boa, não hein, faça, colegas? Dica Não, boa. eu não sei vocês, eu já passei por vários condomínios de 10 anos. E, cara, é dito e feito. Onde tem discórdia, não tem crescimento. Porque ele não está preocupado com o coletivo, está preocupado em falar mal de você. Falar mal de você. não sei o Apontar, quê. né? Ele não está preocupado em desenvolver algo, está preocupado em conversar. Não quer solução. Tá preocupado com o ego de poder provar que a gestão anterior não fez Isso, nada e exatamente. que agora quem vai fazer sou eu. Só que aí você também não faz, Não porque faz, você não Faz, consegue. você não consegue sair do lugar. Outro recurso. dia eu falei isso numa assembleia para uma condômina, que ela sempre quer lacrar. E aí ela não fez nenhuma reclamação administrativamente falando, nunca chegou a informação para mim, nada. E aí lá na assembleia ela contou uma história que vivenciava não sei quantos meses, parará. Aí eu disse para ela, olha só, a senhora sabe que tem esse canal, a senhora tem acesso. Por que a senhora não trouxe para a administração? Qual que é o intuito de falar na assembleia sobre isso se esse item não está nem na pauta? Sim. Eu fiz esse questionamento e aí acabou que é os problema. presentes... Tem gente que gosta de Os problema. presentes concordaram, falaram realmente, a senhora encaminha administrativamente, Pra que aí procura se resolver dessa forma. Porque não dá, né? Quer lacrar. Mas Essa é a intenção. pessoa quer atenção. Esse Ou jogo. que é o seu lugar. Não, ela não quer eu lá, na Não, verdade. mas a maioria- Mas a gente escuta maioria não tem muito. coragem, a maioria Mas não tem olha, coragem. a Não gente tem. escuta muito nessa linha, né? Não, eu tô aqui só para contribuir. Eu estou Nossa. aqui para Cuidado. ajudar. Mas sou uma Eu Cuidado. não quero. Não, tem um tal de eu não quero ser síndico, eu não quero ser síndico, mas quer lacrar na Quer assembleia. lacrar. E aí vem, desculpa, mas assim, vem para uma frente de uma assembleia. Não tem um ano de administração condominial, é a primeira vez que pega um conselho, que pega uma subsíndico e acha que está lacrando com uma administração que já tem um tempo. Então, assim, gente, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, faz os questionamentos, espera as respostas, mas a IA não vai te dar subsídio para isso. Aí, eu te falo, a galera vai botando IA lá, manda. Eu vou lá, isso feito pela IA, tem que assinar. Você tem que ter responsabilidade, né? Eu tenho um caso sobre IA, que eu Conte-nos. quase ri, assim. O condômino foi, pediu uma audiência comigo, uma reunião, né? Aí ele estava questionando, porque eu entrei nesse condomínio e tinha um horário específico que fechava a academia para poder fazer a limpeza do espaço. Fechava para não ter nenhum Sim. usuário lá. E ele sempre ficava lá, na academia. E aí eu fui olhar e falei, não, isso não foi a Assembleia que definiu isso, essa autorização para fechar. Então vamos passar para a Assembleia. Só que nessa Assembleia ele foi se reunir comigo para questionar e tudo, porque eu estava fazendo aquilo que era um absurdo, parará. Vai, não tem que limpar o ambiente? Aí eu já tinha uma... Ele limpa a casa dele, não? Pois é, eu já tinha um parecer jurídico indicando que aquilo estava dentro de uma regularidade que administrativamente eu poderia fazer, mas Sim. seria melhor levar a Assembleia para garantir, né? E aí ele foi, puxou do bolso. Do bolso. Eu tenho aqui, ó. Eu fiz uma consulta pro ChatGPT e ele disse que é abuso do síndico promover esse tipo de... Isso, gente. Juro, assim, eu tipo, sabe quando dá vontade de você rir? Mas assim, é claro que a gente tem que manter Sim. uma postura, Tem que obviamente. rir, Não, né? mas Da eu tive pessoa. uma conselheira que Dá ela pra fez. aguentar, não? Ela falou, eu fiz a Não análise, precisa, né? eu pedi o chat GPT para fazer a análise dos balancetes e quero que você me explique isso. Uhum. E aí, você vai falar o quê? Eu falo, pede o chat GPT. Teve um condomínio que eu tive isso também. Dá vontade de É. responder, olha, estou mandando chat GPT, analise, faça as respostas de Mas eu acordo faço com isso, coisa. eu faço desse jeito. Gente, a gente tem que também impor as coisas também, senão a pessoa monta, cara. Senão a pessoa vai montar Não em dá. você e até o resto da vida. É sobre isso também. É. Mas me explica tecnicamente qual que é a incongruência aí que o chat encontrou, porque eu realmente não sei. Cara, é assim que eu falo, a gente fica vendo que as pessoas ficam brigando por coisas pequenas. Não, gente, não não tem tem que o ambiente tem que ser limpo. É. Não é muito. Seria até mais rápido ele limpar com ninguém lá, pode evitar acidente, constranger o funcionário. N coisas pode acontecer. Cara, que tem o cara mudar um horáriozinho, meia horinha depois ali, tudo aí. Não dá pra, tipo assim, não dá pra entender. Pra mim é um bando de crianças que moram em condomínio que quer essa atenção, hein? Quem foi uma vez que chamou de criança mimada, lembra? Alguém já falou aqui. Um monte de gente, nos na condomínios. mesa que fala que a gente cuida de um bando de criança mimada. ué. Mamãe Eu síndica. acho que é um bando de sem noção. É, eu já aí, falei falou isso, tudo. eu já falei isso várias vezes. E eu né, falo no na Instagram. Assembleia, É um bando isso de aí. gente sem noção, Eu porque falo na Assembleia. você conversa, você está ali, você está explicando. Agora, me diz assim, qual é a diferença? Você tem a sua empresa, você tem a sua, você tem, né? Nós temos a nossa empresa. Nós cuidamos da nossa empresa lá fora. Aí eu chego no condomínio, eu largo tudo.
deixo tudo. Não é assim que funciona, gente. Se eu estou ali dentro, eu preciso entender como funciona o meu condomínio. Com educação, por favor. Né? Síndico, como é que está funcionando isso? Como é que eu posso dar uma olhada no balancete? Como é que está isso? Por que a gente pagou isso mês passado? Sabe? Mas as pessoas não fazem isso. Aí, quando chegam para o síndico, já chegam com 7 pedras na mão e querendo gritar e falar alto. Eu já sou muito... Com licença, o senhor pode ir? O senhor vai gritar? Se o senhor continuar gritando, eu vou me retirar. Quando o senhor se acalmar, eu volto. Não vou. Eu não faço vou. cara de doido. A gente tem que ser. Isso é postura, tá certo. Postura, porque É não postura. adianta. Eu acho que é postura de administração, postura de provar que você sabe o que você está falando, da maneira que você está fazendo e que você tem consciência e capacidade Sim, para aquilo. é igual você falar na Assembleia. Como você falou, você está conversando sobre um assunto, vem a outra e fala, mas a gente vai tirar o dinheiro de onde? E eu não quero fazer financiamento. Senhora, nós não chegamos na parte do financiamento, é na parte do dinheiro ainda. Nós estamos explicando como vai ser feito. Daqui para frente, o que precisa ser feito e como vai ser feito. A parte do dinheiro não é agora, porque a gente não fez no orçamento ainda. Mas eu preciso... Aí, sabe, você tem que... Calma, agora não é o momento, né? Loucura, não loucura! Tá aqui. Puxa o cartãozinho aqui do bolso, tá aqui, ó. Psicólogo, senhor. Vai lá. Cure dessa ansiedade aí. Gente, olha só, mas todo mundo que vira síndico aprende a ter paciência. Tem que Ou então ter. enlouquece. doente, né? A gente evolui. Sim, A gente evolui muito. Faça o teste, fique 6 meses de síndico no seu Faz condomínio, isso não. entendeu? Não faz isso Investe a situação aí pra você ver o tanto que vai dar certo. Tua vida vai complicar pra caramba, velho. Não, é muito legal. O cargo que a gente ocupa é muito legal. Mas tem os seus desafios e a gente Uma precisa montanha-russa, aprender né? todo dia. Uma montanha russa. De Quem emoções. gosta de emoções, Literalmente. sejam né? bem-vindos. Vem pra Um cá. minuto muda tudo, né? 1 minuto muda tudo. 15 segundos. 15 segundos Você muda tá tudo. de boa, de repente, olha, tá tendo uma violência doméstica dentro da unidade, a gente tem que interferir. Pronto, acabou seu dia. Você já acionou É o que eu falo? polícia, já acionou acionou a polícia jurídico, aí, já fez não sei o quê. Você já acabou seu dia. Sim. Outro dia minha Dependendo da terapeuta me violência. perguntou, quando acontece esse tipo de coisa no condomínio, como é que eu consigo acalmar depois? Porque eu perdi uma sessão que estava tendo uma situação no condomínio de um surto de uma pessoa, teve que ser atendido pelo bombeiro, depois foi para a clínica, enfim, eu precisei... Aí eu perdi a sessão, depois falei, desculpa, eu não consegui te avisar porque eu estava ali acontecendo isso e isso. E aí ela me perguntou, como é que você consegue se manter equilibrada diante de uma situação como essa que é emocionalmente muito... suga muita energia, né? Eu falei, eu nunca tinha pensado nisso. A gente Eu falei, não pensa, realmente né? é cansativo, mas graças a Deus eu consigo deixar lá. Eu vou para minha casa ou para o próximo compromisso e fica lá. Eu consigo ter isso. E eu acho que se a gente não conseguir se organizar nesse aspecto de assim não se envolver emocionalmente com as coisas, a gente não vive, não dura 6 meses nessa função. Não, ixi, cara, é porque as É pessoas, muita coisa, as né? pessoas não estão preparadas emocionalmente, né? A verdade A gente sempre fala isso, né, Thiago? A gente Sempre. bate Eu falo pra essa todo mundo. tecla. O mais difícil é lidar com as pessoas. Isso é um fato. Não é com dinheiro, com nada. Tudo tem solução. Mas com a grande questão, eu sempre falo, o outro não tem como você mandar embora. Você tem Principalmente que se é um aturar. condômino. Exatamente, você não tem como fazer isso. Igual eu falo, não é uma empresa, não seguiu a regra, monta outra aqui. Entendeu? Então não tem jeito. E o pior, tem gente que não tem capacidade de entendimento mesmo. Você explicar A mais B e a pessoa não entende. E quer brigar, e vira aquela confusão. Aí vira a confusão na Assembleia, desmotiva as pessoas a participar, desvalida quem é a gestão. Não é verdade? Então, assim, são coisas que é porque as pessoas não pensam no impacto. Não. Eles querem brigar. Eles não querem buscar entender. Eles não chamam você, por que você foi tomar essa decisão? Por que é isso? Por que é aquilo? Porque, cara, tem informação, é simples, cara, é óbvio. Não é verdade? Igual a mulher tá preocupada com o financiamento, nem fez orçamento aí. Nem fez orçamento ainda. Como Nem é que foi pode? aprovada a Calma. obra. Tava só apresentando, hein? Aí a gente faz informativo. Aí a pessoa briga porque não tem o nível de detalhamento que eles querem no informativo. Se o informativo for muito longo, eles ninguém também vai vão ler. Aí você fica como? Você fala, o que eu faço? É estranho, né? E aí, Suzy? E qual o maior desafio que você tá passando no momento aí, como síndica? Eu acho que são os 3 condomínios em obra. Ixi, obra é problema. Aí, Eu já rezo, o assim, segundo vai começar. E assim, respiro o fundo. último o último que eu peguei agora, ele tá bem, precisa de muita reforma, sabe? É um prédio de 24 anos e nunca teve reforma. Chegou a Então época, né? a gente tá passando assim, até você... A minha sorte é que a maioria dos moradores são moradores antigos, estão lá desde, né, da época de quando o prédio foi lançado.
e eles entendem o que o prédio precisa. Mas Isso assim, é muito bom. tem pessoal que comprou agora que está revoltadíssimo, porque comprou o condomínio e não sabia que vinha. Aí Kinder Ovo. eu até fiz um vídeo sobre isso. Pessoal, se você vai comprar o seu imóvel, olhe, converse com o síndico, olhe a convenção, veja o que está acontecendo, porque você está botando um dinheiro ali alto. De repente, você chega, você vai ter que pagar uma taxa extra por 5, 6 anos, como é que você vai fazer? Né? Porque a gente sabe que quem está comprando um imóvel, o dinheirinho está ali contado para poder pagar. Né? Então, assim, conversa com o síndico, pergunta para a administração como é que está, o que está acontecendo. E Eles conversam só com o corretor. Aí, corretor. E o corretor conta E o conta a corretor história é dele, né? lindo. O piso tá Corretor brilhando, é o negócio tá vendedor, gente. limpo, pronto, acabou. Aí você não sabe do sistema de incêndio, você não sabe do motor, sabe o que você tá não acontecendo. sabe do para-raio, você não sabe das Exatamente. bombas, você não sabe da estrutura, você não sabe um monte de Eu coisa, não sei vocês, gente. mas comigo é muito raro acontecer de alguém me ligar, interessado em comprar ou morar, não, me perguntando nunca alguma aconteceu coisa. comigo. Não, de vez em quando, assim, Não, mas não. é raro, é raríssimo. Eu tenho Raríssimo. 3 condomínios que eu já estou há um bom tempo, que os próprios porteiros, a hora que vê que a gente tem alguns corretores meio desafiadores, entendeu? Eles já dão um toque no morador. O senhor quer conversar com a síndica sobre o que está acontecendo? Então tem 3 condomínios Eu sou que eu já corretora de tenho imóveis. isso, entendeu? Eu já sou corretora de imóveis já tem mais ou menos 20 anos. Então eu entendo. Quando a pessoa vem comprar o imóvel, fala, você está com alguma dúvida? Converse com a síndica. Ou com a administração. Ela vai, mas porque o porteiro falou isso. Eu falei, olha, é melhor você conversar com a síndica, você vai tirar todas as suas dúvidas. E depois você cobra E dela. depois você cobra dela, sabe? Agora, não adianta você assinou a escritura, vai conversar com a síndica depois, aí Depois já já era. foi. Aí já era. Aí a taxa Eu extra já passei vem. comigo, o cara falou que era R$50 a taxa do condomínio. Aí quando chegou o boleto de 300 e pouco, caramba, o cara falou que é R$50. Mas cobra dele a diferença. Mas eu desconto pra pagar Eu falei, cara, antecipado. mas é muito sem noção, né, velho? Como é que você paga R$50? Aí a gente ainda tem essa, né? É querer ganhar dinheiro às custas dos outros. Deixa que é Qual que é o esperto, pô. milagre para poder R$50 É. numa taxa condominial? Não tem como, Não nem tem minha como. Eu casa vou te minha falar, vida até não, hoje não eu acho que tem. ligou umas Não, duas nem pessoas pra minha mim em casa, 10 minha anos. vida. Pra falar sobre essa questão Pra de mim já, apartamento e tal. eu tenho quando a gente usava mural, eu tinha um papelzinho nos murais dos condomínios com essa indicação. Porque eu sabia que se eu falasse com os corretores, eles provavelmente não iam Não, eles indicar. não vão Não. passar. Eu Não nunca fala. pensei em falar com o porteiro para eles indicarem isso. É uma boa Sim. É essa porque sua eu tática. tive muito problema em um condomínio específico que o corretor falava que a gente ia ter uma quadra de futebol. Que aqui vai ter uma quadra, aqui vai Gente, ter que uma louco, quadra, não aqui ia vai ter. uma... Nunca ia ter. Não tem nem espaço. A ideia é construir uma quadra em cima de uma laje Uma quadra em cima de dobrável. uma garagem. Então, assim, você tem um monte Inviável, de coisa, né? você vai fazer não vai fazer uma intervenção dessa. Aí eu comecei a dar o toque para os porteiros. A hora que você vê aí, pergunta se na saída, na boa educação, você quer conversar com a síndica? Ela Isso. disponibiliza o telefone dela. E aí eu cortei muita gente de comprar apartamento já por conta você disso, é entendeu? da Eu sou a mãe chata. É bom saber onde Eu que sou eu a não mãe vou. chata, Qualquer dia entendeu? vai chegar uma cartinha ameaçadora. Eu sou a mãe que estraga a festa dos adolescentes, que começa a vender normal, ingresso, gente. entendeu? Porque tá vendendo bebida, e eu aviso pro pai que, olha, a festa do seu filho Deixa foi vender, é só cancelada. cobrar a parte do condomínio. Ótima ideia, né? E o Vamos condomínio tem fazer lucro. comissão nas festas, viu, Thiago? Não é só do E condomínio, interessante, né? não. Porque o pessoal faz de louco, né, velho? É Faz de verdade, louco, faz de é. louco, velho. Porque não tem tem condição, não, velho. Não tem mesmo. O cara sabe. Tem sentido. Né, o cara conhece, muita gente, o cara tá muitos anos no condomínio, já tá adaptado, né? E o cara mesmo assim faz, velho. É surreal. Não, porque ele acredita no que ele tá falando. Não é verdade? A verdade é que eles acreditam no que eles estão falando. E aí? Você vai falar o quê? Não tem quadra. A gente. Não vai ter quadra. A gente tem que fazer isso, Mas fulano tá isso, prometeu, fala, ponto. cobra dele, né? Isso acontece muito em prédio novo. O prédio novo que eu peguei, o corretor tinha algumas unidades ainda remanescentes, e o corretor não, porque a síndica vai fazer isso aqui, a síndica vai fazer isso aqui. Eu fico olhando. Na garantia o prédio, hein? E a síndica é que vai fazer. Eu falei, não, o prédio está na garantia, como é que você vai fazer alguma coisa? Né? Então, assim, é muito difícil. É minha profissão, tá? Também sou corretora de imóveis, mas tem alguns que, vou te contar uma coisa, não é brinquedo, não. Não pode denunciar o Cresce? Será? Pode. Isso não deve ser uma Pode. infringe, né? O código de Tem ética. vários que são denunciados ao Cresce, porque às vezes o morador compra, o rapaz compra, e quando chega lá não é nada daquilo que ele falou. E vai pro corretor. Mas você vai comprar um Chegar, foi a apartamento. Kênia que denunciou. Mas isso. você vai comprar.
X9. Só um pouquinho. Você vai comprar um apartamento, você vai pesquisar o Cresce do cara? Vai, Não vai, gente. Eu nunca pesquisei quando eu comprei. Entendeu? A gente não vai. É a mesma coisa. Você vai contratar um síndico, você vai pesquisar a vida regressa dele. Agora a gente até tá tendo alguns que estão fazendo, sim, entendeu? nesse caso, Mas sim. antigamente não tinha. E aí você tem síndico que não tem previsão, você não tem ata aprovada, você não tem prestação de contas aprovada. E hoje a gente vive um mundo que não se conhece. Sim. É muito. Eu estou falando do corretor, estou falando Sim. do síndico, estou falando do engenheiro, igual você falou. É muito. A gente não tem um banco de dados para a gente poder fazer isso. Nada Para ajudar os confiável. moradores, nem os síndicos. A gente contrata um síndico que é ótimo num curso, maravilhoso, e de repente você vê depois de 6 meses ele acabou com o seu condomínio. E aí? Ou não Sim. tem o perfil Ou não tem o adequado perfil para o condomínio, adequado. que eu acho que acontece muito Sim. também. Né? Às vezes é um síndico maravilhoso, sabe tudo, mas não é perfil, e Não, aí é. não dá certo. Eu sei o seguinte, quando eu falo sério, gente, não entra não. Se você não tem capacidade, porque não é sobre errar, é sobre a gente ter responsabilidade. Uma falha você tem que pagar, cara. Quantas vezes eu já vi síndico pagar aí o dobro do que ele ganhou? Aí o cara olha só o dinheiro. Vou ganhar ali, sei lá, um salário mínimo, não sei o que, vai me ajudar. Rapaz, só em de saco que você vai ter o transtorno, a cobrança. Vixe, tem um monte de casos aí. Porque às vezes o cara não erra de má fé, ele erra porque não tem conhecimento. E errou já era, ninguém vai aliviar. Ninguém vai aliviar. E isso acontece muito assim, com o síndico profissional, eu acho que ele está mais ali para estudar, para conhecer, né? O síndico morador, às vezes ele entra porque não tem ninguém, jogou o No coitado supetão, lá e ele né? ficou lá no supetão. Então são coisas assim, bem... Nessa situação é bem complicado. Eu peguei um condomínio dessa forma e só foi, como é que fala? Água Ladeira abaixo, abaixo. ladeira abaixo. Porque o síndico não sabia o que fazer. E é falta realmente de experiência, não sabe. Está ali, ele não entende que ele é morador e o dinheiro que está lá dentro não é só dele, o dinheiro é da comunidade. E às vezes ele acha, não, eu posso fazer, mas não pode, gente. Você deve, né? Você deve à comunidade, é a assembleia, tudo tem que ser resolvido lá dentro. E eles não conseguem entender isso. Eu tenho feito algumas consultorias, algumas mentorias, e geralmente as pessoas vêm com essa, sabe? Não, mas eu posso, eu sou morador. Não, você não pode. Você não pode, você é síndico, você está ali para cumprir. Aí, dá uma olhada lá no Código Civil, o que fala do síndico. E outra coisa, fez alguma coisa errada, seu CPF está ali na frente. Então, as pessoas não está demorando muito para entender isso, sabe? Estão demorando muito para entender isso. A questão do CPF, ela é essencial, Essencial. gente. É o seu CPF, é a sua vida, é o seu patrimônio, é a sua casa. Se você é um síndico morador e só tem aquele patrimônio, dependendo do que acontecer, é a sua casa que vai. No mínimo vai ter uma dor de cabeça. Tem que um advogado, pode ter um processo, tem problema tudo isso. Não, e fica fora insustentável morar ali isso que eu também falo, fora depois. isso também. Né? Porque, cara, as pessoas não lembram, gente. Não lembra. Ele não lembra os 3 anos, 4 anos, não lembra. Ele lembra aquele fato único ali, ponto. Sim. Não lembro quanto você foi Isso, dedicado, desenvolveu. Eu vou dar qual pra resultado você. positivo você trouxe. O meu irmão mora no condomínio, grande porte. A síndica cometeu um vacilo de passar um falso advogado. Passou dinheiro, né? 200 e poucos mil. Não. Olha só. Aí o povo tá o quê? Coração. Cobrando Em dela. cima dela. E vai ter que pagar, porque a gente sabe que foi uma falha. Por mais que seja um crime, foi uma falha. A seguradora não cobre, ninguém cobre. Sabe o que o morador tá fazendo? Taca nela, batendo forte mesmo. Então, assim, beleza, vamos olhar o histórico? Não vão olhar. Vamos dar a primeira chance da pessoa fazer um acordo aqui? Porque você viu que não foi uma coisa de má fé. Então, pô, a síndica é maravilhosa, faz um trabalho maravilhoso. E as pessoas veem isso? Não quer, na hora ninguém quer bater e pronto. Não quer saber qual o motivo também, não. Entendeu? E isso que às vezes nos entristece. O cara não vê um histórico, não faz uma avaliação. Também quando outra coisa acontece com vocês, a gente fica muitos anos no condomínio, acontece isso, as pessoas esquecem. Um dia o cara começou a falar, onde eu comprei no prédio? Eu falei assim, tá bom, por que você comprou esse apartamento aqui? Porque ele tá organizado, fez a reforma da fachada. Fui eu. Por que será? Falei, 5 anos. Foi o Grilo que fez isso. 5 anos. Depois, Thiago, desculpa e tal. Eu falei, não, é de boa. O problema, sabe por quê? O problema é que vocês querem bater, mas vocês não querem solução. Vocês não querem sentar e conversar. Por que não foi feita tal coisa? Porque não existe recurso. A gente tem que priorizar uma coisa ou outra. Eu acho que aí... A gente tem que ser o quê? Responsável. Eu não posso gerar uma dívida na reforma de fachada sem a pessoa ter ciência de fazer ou não. Exatamente. Porque a gente sabe que a gente é passageiro, mas o morador é permanente. Então eu não posso ser irresponsável e fazer uma dívida a longo prazo. Se sabe se a pessoa conseguir pagar ou não. A gente tem que ter essa responsabilidade também. Nós de montar ali uma planilha de orçamento, algo nesse sentido. Porque quem pega no final é quem? É o morador, pô. Tem que fazer manutenção, aí, fazer benefícios. Fica a dica, né, Tiago? A gente tem que deixar muito claro para o morador
o que é necessário, o que você conseguiu fazer e o porquê você não conseguiu fazer. Sim. Então, você chega num condomínio de 20 anos sem manutenção, você tem pelo menos 10 sistemas que precisam de manutenção. No seu mandato de 1, 2 anos, você não vai cumprir esses 10 sistemas. Sim. Então, a gente precisa parar para o morador, olha, hoje eu estou pegando o condomínio, esses sistemas precisam de manutenção. Na hora da entrega, registrado em ata, olha, a gente atacou, a gente fez isso, isso e isso, daquela época de quando eu tomei posse, e ficaram para serem feitos tais, tais e tais por falta de verba, ou por falta de planejamento, ou porque não foi aprovado. Por quê? Porque senão a outra gestão, ou os outros moradores, eles vão falar que ela não fez nada, ela não fez porque ela não quis, ela não agiu porque ela não quis, olha aqui, o salão de jogos está depredado, a piscina está depredada, mas não viu que você estava tratando de um sistema de incêndio. Muito importante esse ponto, Kenny, assim, de você registrar, né? A gente, na minha empresa, a gente faz isso. Então, na própria proposta, a gente já informa que, ao entrar no condomínio, a gente faz o diagnóstico visual das estruturas, né, físico, e o diagnóstico documental, também em relação a pessoal e tudo mais. E a gente faz um relatório por escrito, apresenta em assembleia com planejamento e aprova isso em assembleia, tanto o relatório quanto o planejamento. Por quê? Para você não só registrar a situação atual da edificação e ter isso como prova para ambos, Nossa, uma evolução, né? assim como já ter um planejamento indicativo de como vai ser o desenvolvimento daquilo ali, as diretrizes, né, do futuro. Então, gente, aqui, o que vocês acham? Às vezes tem condomínio que você não tem como catalogar tudo. Olha, aqui eu identifiquei que o edifício está muito depredado. A gente precisa de um laudo de inspeção predial, por exemplo, se ainda não tem. Então, tem essas diretrizes. E aí você tira o céu da reta, né? Como diz. Sim. Porque mas mesmo você fazendo isso, tem aqueles que chegam depois e não quer nem saber se você catalogou. Assim, isso juridicamente é o passo correto, mas do ponto de vista pessoal, isso não nos traz respaldo, porque o pessoal, ele é muito como o Thiago falou. Eles avaliam a condição atual, o status atual. O que você está fazendo atualmente? Se o seu condomínio está girando certinho, ele acha que você não faz nada. Gente, como é interessante isso, né? Eu recebi na semana passada uma observação sobre isso, de que não concordava com o meu aumento de prolabore, porque eu não estava fazendo nada. Você não faz nada? Mas assim, todos os processos, todos os treinamentos, todos os modos operantes, tá tudo encaixado. Já estou ali há 2 anos e meio, então o condomínio hoje roda. Mas hoje você não é necessário, porque tá andando, o condomínio você faz sozinho. Tudo, você não precisa fazer Você já mais fez nada. tudo. Então, para que você vai receber? Descartável. Né? Detalhe, viu? Um praxe. aumento de R$30 no Prolabore. Só para deixar registrado. Mas Não passou? Você Não passou errou. seu aumento? Não, no Você final errou de pedir tão passou. Passou. Eu errei de ter pedido Pedi tão pouco. pouco. Mas assim, é essa a impressão que a gente tem. A gente entra num condomínio que precisa de uma gestão, precisa de uma administração, você coloca tudo ali, você planilha, você traz todos os seus processos, procedimentos, treinamentos, e de repente, não, o síndico não faz nada, quem está fazendo é o encarregado. Opa, o encarregado foi treinado por essa administração E é para trabalho poder dele, fazer né? o trabalho dele. O operacional porque é dele. Não é o Exatamente. síndico que tem que pegar a mão na massa, entendeu? Mas não. Uma parede, trocar a lâmpada, né? Não, daqui a pouco estão querendo que a gente varra o chão também. Porque, Ah, né, moço, se depender, se depender, de não, alcance dá de mole alguns pra você ver. moradores. Gente, Dá mas, mole. ó, varrer o chão não, mas vamos pensar uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. A questão dos moradores e principalmente conselho ainda entender que você precisa estar lá visualmente. Sim, sim. Você não precisa fazer nada. Você senta no escritório e passa 2 horas sem fazer nada no escritório, porque você precisa estar lá. Me explica. Eu não consigo. Não, e assim, e aí naquele momento que você às vezes não tem ali nada de imediato para resolver naquele condomínio, vai estar resolvendo coisa de outros condomínios. Qual que é a vantagem, gente, às pro vezes condomínio também você isso? fica período. Tem gente que fica uma semana no condomínio. Sim. Tem vezes que você fica Sim. lá 2 dias. Às vezes você vai a semana Depende toda da à noite noite, para exatamente. resolver, é a assembleia, é reunião Isso. com o É. conselho, é isso, aquilo. Então você sempre tá. Eu gosto de fazer vistoria. Eu chego, porque eu comecei como gestora e fiz supervisão predial. Então eu gosto de andar no condomínio. Eu ando mesmo, eu tiro foto e vou mandando. Então, ó, eles ficam doidos comigo. O dia que a todos gente eles. faz vistoria, Quando eles assusta, enlouquecem, né? A portaria, a hora que eles ficam toca a malucos. primeira foto, eles pensam, agora lá Agora vai encontrar lá, tudo que não, tá não, errado. Eu sou desse jeito, vou passando mas tudo. é desse jeito. Aí, ó, eu quero um prazo de tantos dias pra gente resolver isso aqui.
Aí eu volto no outro dia, o negócio está resolvido. Mas, assim, eu acho que também é interessante para a gente estar lá dentro. Sim. Né? Os moradores verificam isso, porque eles estão olhando também. E de vez em quando aparece um ou outro, vamos conversa aqui, os bonzinhos, né? Os educados. Eles vêm, eles conversam. Tem gente que até anda junto comigo dentro do prédio. Então, assim, eu gosto dessa proximidade também, sabe? Sim, é importante. É importante, eu acho. Mas ela dura 2 horas. Mas dura 2 horas. Ela dura 2 horas, ela não dura todo todo dia, Não. ela não é necessária Não. todo dia, Não. entendeu? Na cabeça É deles, isso. assim, estourou uma bomba, você tem que estar lá vendo consertar a bomba. Fica Não, olhando. tem que ter Você bola tem de que estar cristal assim. pra saber que vai acontecer, entendeu? Não, a bola de cristal é o máximo. A hora que acontece um vazamento, gente, ninguém estourou Olha, a bomba porque quis. Ninguém acordou, olha, hoje eu vou O cara estourar batendo a no portão bomba. que quis, velho. O elevador estragou, você tem que estar lá junto consertando com o técnico, né? Se você não estiver lá, não vai sair bem feito. Exatamente. Então, acho que é isso que a Kênia quis dizer. Sim. Assim, essa presença no operacional, que operacional, não faz o menor que sentido. não fa- Porque se a gente se ocupar do operacional, como é que a gente vai ter a mente livre para gerir? Não A consegue. mente do gestor ela tem que ser livre, tem Não que ser uma consegue. mente ali que está idealizando. Diferente Não é só do o operacional. Não é. Eu acho que é isso que ela falou. Então, assim, gente que tem vários condomínios, você tem toda uma agenda. Sim. Então, eu vou Sim. fazer essa semana, eu vou fazer vistoria sim, nesse sim, condomínio, sim. depois eu vou ter reunião de conselho, depois eu vou Sim. ter reunião com portaria, depois eu vou fazer compras. Então, a gente tem todo um cronograma claro. para poder gerir, porque senão você não vai gerir nada. E aí você tem ali uma amarração que todos os dias... essa questão da amarração do horário, ela me preocupa muito. Então, toda terça-feira você tem que estar no condomínio das 9 às 11 horas. Sim, eu entendo. Os 2 primeiros meses, os moradores vão te conhecer, você vai bater papo, você vai... Depois Fica olhando pro céu. você vai trabalhar, você vai estar ali batendo seu ponto, que é o que alguns querem, mas você não está trabalhando no condomínio. Você já E a está gente tem que fazendo outra entender que tem dia, coisa. tem dia que o condomínio é meia hora, tem dia que fica o dia todo. Então depende Sim. muito da demanda. É, Esse dia eu tava no e- condomínio, o cara falou assim, mas você vem quantas vezes aqui na semana? Eu falei, não sei. Ah, mas que hora? Eu também não sei. Aí o cara, pô, Thiago, falou, cara, é o seguinte, primeira coisa, às vezes eu tenho uma rota. Então eu vou para um condomínio, pode ficar mais tempo, pode surgir uma coisa, uma demanda. Exatamente. 1 hora, aí daqui a pouco eu venho aqui. Agora é pior marcar com você e não vir. Outra coisa, se for uma coisa pessoal, você faz o quê? Você entra em contato comigo, combina, Thiago. Como a gente Sim. combinar tal horário? Isso, Então, por exemplo, pronto. amanhã Marca eu tenho um reunião. condomínio para ir à noite, porque é a hora que o cara pode. Então, a gente se adapta. Agora não tem esse A gente se adapta, isso é verdade. O cara tá trabalhando, né? Então, assim, se é algo pessoal, o que eu resolvo? Na esfera pessoal. Sim. Né? Falando, tá, vem cá, vamos combinar aqui fazer um bate-papo? Beleza, ok. Pronto. Sim. E ali a gente tá no dia a dia pra observar, pra ver, pra corrigir, pra trabalhar, pra melhorar. Faz parte, entendeu? Não, e é muito legal. Se o porteiro sabe que você vai toda terça-feira, 9 horas da manhã, ele vai estar na estica toda terça-feira, terça-feira. 9 horas da manhã. Mas aí pega o elemento surpresa. Chega lá quinta-feira, 7 horas da noite, pra você ver se ele vai estar na estica. Não Não vai vai. Não vai. Então, Entendi. Ele não sabe o dia que o cara vai. Não, ele não sabe o horário que você Faz vai. sentido. Bater E ponto lá. aí o sexto sentido do síndico, ele é o máximo. A gente pega as coisas erradas mesmo. Das síndicas. Das síndicas. Você não, Thiago. Eu tô tirando o Thiago. Então, tô perguntando se ele não tem Excluído. sexto sentido, entendeu? Rapaz, eu tenho um santo me aguardando aí. Não, Não a gente tem adianta, isso, você quer fazer o mal? Não, o mal não prospera. O mal não prospera. Eu vi nas cartas. Ó, já temos até cartas na mesa. Cara, eu ri esses dias, eu tava com uma moradora enchendo o saco. Tarô? Enchendo o saco a moradora. É que essa salão de festa, o quê? Aconteceu um percalço no meio do caminho, mas sempre comunicando os moradores, tal coisa, tal coisa, tal. Aí a conselheira fiscal me chamou, Thiago, vem cá, fica tranquilo. Eu falei, porque eu vi nas cartas que essa mulher não vai conseguir nada, quebra teu poder e vai passar vergonha. Pior que passou bem, velho. Ai, que bom. Aí ela veio falar comigo, meio preocupada, eu falei, calma, mulher, você não viu nas cartas? Nem ela tava acreditando nas cartas dela, Não, mais e sabe o que Thiago. mais nos revolta? Que pediram, tá pronto há 2 meses, pensando que a gente alugou. Então, tipo assim, faz um inferno, não troca de nada. Aí a gente não sabe se a pessoa quer nosso cargo, a gente não sabe se a pessoa, porque se falou um não pra pessoa. Então, assim, a gente começa a entender e toma IA. Eu achava bom, mandava IA, eu olhar na IA, responde aqui. É bem comprida, ele responde bem comprida. Não, Não peço nem pra reduzir. Peguei pesado, mas eu falei assim, outra coisa, você vai responder, tá? Porque toda ação é uma Tem responsabilidade. uma As pessoas têm que lógico. fazer isso, não é só falar. Sim. Entendeu? O grupo, vou falar em grupo, gente. Não falar nem grupo.
Cuidado, você vai formar no grupo. Porque uma coisinha vai gerar um problema do tamanho do mundo pra você. Tá? Cuidado com os grupos. O E, WhatsApp. o administrador é responsável pelo Também, grupo. é. E não adianta você mudar a administração, não. Quem fundou o grupo lá atrás vai ser responsável pelo que está escrito. O WhatsApp não é terra sem lei, né? Hoje Essa não é que mais, a- já foi. a Eu acho, sacada. eu acho que tem uma matéria na escola, pô. Como morar em Tinha, condomínio. né? É porque eu falo, gente, não sei se vocês percebem isso. A maior dificuldade é as pessoas, pô. As pessoas entenderem, as pessoas compreenderem. Sim. Aí sempre tem uma coisa por trás. Sempre tem essa mulher mesmo, aí depois um dia da assembleia lá, ela falou, por que você não reformou meu apartamento? Eu falei, tá explicado então, hein. Falei, Já "É obrigação." descobriu por que Aí você a tá outra chateada tava comigo? brigando na assembleia, aí eu fui falar com a administração, falei, não, Thiago, tá devendo 2 meses. Eu, tá explicado. Por que ela não quer a taxa extra? Porque eu não tô conseguindo pagar, Não tá conseguindo então vai ser, né? Vai ficar mais difícil pra ela pagar. Nunca é um motivo assim plausível, entendeu? Tipo assim, o real mesmo, é sempre a coisa pessoal. Eu não quero, eu não sei o quê. E quando o morador chega para você e fala assim, te conta toda a história, agora eu quero que você resolva o problema que o outro síndico não conseguiu resolver. Eu falei, pera, a minha gestão começou agora, semana passada para cá. A gestão passada, vocês aprovaram, se vocês aprovaram as contas, não tem o que fazer. Já foi aprovado. feito, já foi aprovado. Então não tem, e ela fica no meu pé o tempo todo. Você não vai resolver? Não, eu já falei para a senhora que não. A gestão passada, vocês que teriam que ter resolvido isso com o gestor passado, levasse para advogado. Se quiser entrar na justiça agora, fique à vontade. Eu sou, né, hoje eu estou como síndica, mas se quiser entrar, fiquem à vontade. Agora, eu não posso resolver uma coisa que vocês já aprovaram. Como é que eu vou? Vocês aprovaram. Se gera o problema, quer que eu resolvo? Não, e- Tipo assim, bota a bomba, desarma agora aí, ó. Agora, Puxa o piro, né? Faça, Desarma agora aí. resolva. Desse jeito. Não, é aquele tipo de morador que está muito inconformado com a gestão anterior. Aí você chega no. Isso deve ter acontecido com você já. Chega no condomínio, ela passa lá o dia todo conversando com você sobre história do condomínio. Nossa. 4, 5 horas, pedindo exatamente essas coisas. É. Porque lá em 1990 Isso. aconteceu não sei o quê. Acho que agora chegou o momento de resolver, já que a gente tem um síndico profissional. Ainda dá uma risada, né? É bem isso. Meu, Jorge, o que você faz? Contrata um advogado e tá na justiça, pô, é simples, velho. Você tá achando que tá errado aí? Pronto, Não aí. é simples, né? O problema Não é que quer ninguém pagar. quer, e ninguém quer dar a cara a Eu tô com tapa. uma mulher ali, foi engraçado. Ela escorregou no condomínio. Começou a falar que é culpa do condomínio, não sei o que. Eu falei, cara, como é que é culpa do condomínio? Lá é bem iluminado, tudo. Não, mas é culpa do condomínio. Eu falei, e ainda falei, tudo bem, se quiser entrar na justiça, tranquilo, sem problema. Mas eu não posso pegar o dinheiro que é do condomínio pra resolver a situação de saúde Sim. sua. Se você saiu correndo ali, eu não tô falando que você tá errado, pode ter acontecido mesmo, mas tem que provar. Aí sabe o que ela falou? Eu busquei o advogado e cobrou 18 mil, mas eu não tenho. 18 mil, aí ela Pra não fazer a causa. Eu e tenho- tem a chance de perder ou ganhar, né? Tem isso também. Que a Sim, pessoa, sim, sim. Que a pessoa acha que é só pra estar na justiça, né? Eu tenho uma história boa sobre essa questão de saúde. Pandemia. Não, as fofocas. A gente vai puxando, né? A gente vai lembrando. Pandemia, recém-saído da pandemia, todo mundo assim ainda estava naquela parte que não precisava usar máscara, mas ainda tinha o distanciamento, então. E aí a moradora deu um jeito na coluna e precisava passar remédio, porque deu ciático, sei lá o que era, e precisava passar o remédio. E aí ela ligou na portaria para a funcionária da limpeza ir passar o remédio para ela, porque Meu ela Deus. precisava passar o remédio. Olha. Aí a funcionária me interfonou, dona Kenny, eu não quero ir lá, não. Eu falei, você não vai, nem se quisesse, tá na hora do seu serviço, você não vai, isso não é serviço, não vai. E aí a moradora me ligou indignada, me interfonou, né, na verdade indignada, que eu não tinha empatia, que ela estava morrendo de dor, que ela precisava de alguém para Meu poder passar Deus. o remédio, Que absurdo, e que eu não Kenny. tinha nenhum tipo de Você é coração. cara. Kênia, você é ruim. E que não tinha problema, já que o problema era entrar na unidade dela, que ela ficava na porta para a funcionária sim, passar pronto, o remédio. Resolvido. Resolvido o problema. Falei, ela não vai. Se a senhora quiser acertar com ela na hora do almoço dela, para pagar ela, para ela poder ir, tudo bem. No horário de serviço, não, porque tem que passar o remédio agora, você não tem coração, não sei o quê. Aí eu falei, Síndica aí eu sem liguei para a coração. funcionária, falei para ela, você não vai, tá? Você agora não vai nem na hora do seu almoço. Acabou agora. De jeito nenhum. Aí me ligaram, o subsíndico me ligou, que era um absurdo, que era uma idosa conhecida do condomínio, que a não foi, gente então, tinha que subsídio? liberar. Foi, que não sei o quê. é engraçado, né? Aí eu Por que falei que o pro subsídio não gente, foi lá, então? olha só, para quem está começando na área da sindicatura, imagina se a gente libera
com toda boa vontade, eu vou liberar o funcionário para poder fazer. E, de repente, a hora que ela passa esse remédio, a dor da mulher piora. De quem que era a culpa? Ou se ela pegasse Covid. Mas nem estou falando de quem que era a culpa. Da funcionária que foi passar o creme, o remédio, porque não passou direito. Então, assim, é muito engraçado até onde a gente é amada assim, da história. Mas é isso, a culpa é do condomínio. O que me surpreende é isso, não ter sobrado para a síndica passar o remédio. Você não foi lá, sem coração. A síndica? Sem coração. Até hoje a moradora vira a cara para a síndica, porque a síndica não tem bom coração. É a bruxa Kênia. Mas vamos que vamos, pessoal. Estamos na reta final do nosso bate-papo, cara. É sempre maravilhoso, né, estar aqui, porque são pessoas que vivem o que a gente vive, compreendem, porque se falar com alguém lá fora não vai entender. Ou alguém já foi síndico, sabe como é que é, passou por isso. Ou a gente tá nessa profissão, né? Um dia o cara falou pra mim, mas tu não escolheu isso? Eu falei, tá certo, né? Posso falar? Não, pode reclamar. Eu falei, tá certo mesmo. Eu escolhi isso, é minha profissão, então vamos seguir isso, né? Vamos buscar melhorar. E Suzy, mais uma vez, cara, gratidão, o trabalho que você faz é maravilhoso. Abre portas para todos nós, igual eu falo, porque o morador vai tendo a informação, vai vendo o quanto é importante ter um gestor. Igual eu falo, não é que é síndico, é um gestor, alguém que tem experiência, alguém sabe, já passou muita coisa, sabe lidar com isso e desenvolver isso, né? É sobre isso. Não é que é mais ou menos. Não, qualquer pessoa também pode adquirir apartamento que tem dedicação. Corra atrás, né? Tem os vídeos aí, tem vários cursos. Então, assim, invista em conhecimento. Conhecimento é poder e vai te salvar. Meu amigo Guanaíra, fica à vontade, suas considerações finais. Gente, e você atrasou também. Não, tudo bem, acontece. Olha só, é porque a minha mobilidade está reduzida. Para quem ainda não viu, eu estou andando de muletas, estou usando uma botinha. Então, minhas coisas que eu demorava... Se bater não. Ai, eu fui agredido. Eu fui agredido aqui, velho. Tem umas coisas que eu demorava 15 minutos pra fazer, agora eu demoro meia hora. Mas olha, que bom, é desacelerar. Gente, não sei se vocês já precisaram usar uma coisa dessas. A mobilidade nas ruas do Distrito Federal... É horrível. Nos condomínios, né? Mas a gente só sente quando precisa. Realmente, eu quase caio várias vezes andando na rua, na calçada. Isso sim, descendo do carro e indo no condomínio, do condomínio pra casa ou comprando alguma coisa, assim, na rua. Pequenos, né? Trechos pequenos. As calçadas são todas irregulares. É um absurdo. É um absurdo. Então, trazer por causa disso. Mas, gente, obrigada. Suzy, obrigada por você vir aqui. Falei com o jurídico que ele liberou. De sua experiência com a gente. Kênia também. E o Thiago sempre excelente aqui recebendo a gente nesse horário aqui toda terça-feira. E me segue nas redes sociais, se você gostar de condomínio, vai gostar do papo aqui, manda lá suas sugestões, suas reclamações, conta a sua história, sua história pode virar vídeo. Gosta de gatinho, gosta de comida fit, já também faz. Deixa eu contar aqui minhas redes sociais. O Instagram é o dona.síndica e lá no TikTok eu sou a Dona Síndica. Se você quiser saber um pouquinho também lá sobre gatinhos, receitas fits, universo feminino, você pode me seguir lá no TikTok, no meu canal pessoal, que é o Guanaíra Cremonese. Bom demais! Minha amiga Kênia, fica à vontade, suas considerações finais. Bom demais estar aqui. Eu acho que é isso que a gente traz para vocês no meio de tanta confusão, um pouquinho de leveza, um pouquinho de sorriso. A gente passou uma tarde maravilhosa, assim. A gente gosta de você, tá, morador? Não leva mal, não, entendeu? Condomínio, coração nós de gostamos. Gelo. Kênia, a bruxa somos os síndicos, entendeu? Mas nós precisamos ser um pouquinho mais firme diante de tanta comunidade, de tanta responsabilidade, diante da comunidade, de tanta responsabilidade. Mas, meus amigos síndicos, cheguem, vamos conversar para que a gente trazer um pouquinho mais de leveza para essa situação. Bom demais. A gente escolheu. E minha amiga Suzy, fica à vontade. Muito rede obrigada. social. Nossa estrela. À vontade. Muito obrigada pelo convite. Você sabe que mora no meu coração. Meninas, obrigada. Vocês são excelentes também. Acompanho as duas lá no dia a dia. A gente não se vê muito, mas a gente, né? A gente sempre está se olhando, está vendo acontecendo uma aqui, outra ali. Minha rede social é @SuzyVrec. Conto bastante coisa de condomínio lá. Gosto de falar. Tem um quadro aqui, ó. Café com a Síndica. Café com a Síndica, gosto de contar algumas coisas. E se você tem alguma história e quer que eu conte lá, pode me ligar também. Entre em contato lá no direct. Tem também o meu WhatsApp. Tem o quadro Fofoca do Condomínio, também é muito interessante. Então... A gente não contou nenhuma fofoca pra gente. Vamos lá. Capítulo 2. Muito obrigado, gente. Bom demais. Minhas amigas, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem, inspiração que vocês deram no mercado. Isso é muito bom, fortalece muito o mercado. Isso aí, amigão, amiga síndica, energias positivas. E até o nosso próximo encontro de síndico para síndico. Valeu, fui! Obrigada.